E aí, pessoal, esse é o último vídeo da série Angular 4 aplicação completa, e nesse a gente vai criar a API para que a gente possa consultar essa API, que vai ser a API que retorna os tweets do nosso feed. Por mais que esse seja o último vídeo dessa série, não quer dizer que seja o último vídeo sobre Angular, porque eu já estou preparando alguns que, na verdade, eu poderia fazer junto nessa série, mas como eu acho que necessita um pouco mais de detalhes, eu resolvi fazer separado, como é o caso de formulários para entrada de dados da aplicação, tá? Então, vamos colocar a mão na massa e criar a nossa API, que vai ser bem rápido, tá? Então, começando, abrindo o console aqui, primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é que a gente tem que entrar na nossa aplicação e eu vou utilizar o JSON Server para mostrar o que a gente vai colocar na nossa API, tá? Basicamente os nossos tweets, tá? Então, só recordando aqui o JSON Server, a gente entra aqui e a nossa API vai retornar esse vetor de tweets para a aplicação em Angular, tá? E a gente vai utilizar o Express para criar essa API. Tem um outro vídeo que eu fiz só de Express e Node.js, que é o que eu sugiro que vocês vejam até antes desse vídeo aqui, para vocês terem os detalhes de como funciona. Então aqui é o expressjs.com. Você pode fazer muitas outras coisas com ele, não só criar APIs REST, mas você pode utilizar para criar um website, utilizar templates e outras coisas mais. Aqui a gente vai utilizar o Express Generator, tá? Para a gente já criar uma aplicação com uma API padrão e nós só customizarmos essa API. Então a gente precisa instalar, você já conhece o npm, então a gente vai fazer npm install express -generator -g, para instalar globalmente, como eu estou utilizando o Mac, eu tenho que utilizar o sudo para poder efetuar essa instalação. Vai me pedir a senha, eu vou colocar a senha e ele vai fazer a instalação. Já errei a senha, mas vamos colocar de novo aqui. Muito bem. Foi instalado. Então a próxima coisa que a gente tem que fazer é utilizar ele para criar a nossa aplicação. É com esse comando que eu estou mostrando para vocês. A gente não vai precisar da parte de visualização, então eu não vou utilizar o view. E depois que a gente cria a aplicação, a gente tem que entrar na pasta e executar o npm install para instalar as nossas dependências, e como você já conhece, o npm start automaticamente vai startar e a gente vai estar com uma aplicação pronta. Instalado, vamos seguir entrando na nossa pasta, npm install, vai tomar um pouquinho de tempo para instalar as dependências, até que foi rápido. Sempre depende da velocidade da internet. E a gente pode efetuar o npm start só para ver se já está funcionando legalzinho aqui. Localhost 3000, pode ver que o Express está funcionando, ele funciona mais ou menos como um HTTP server, um servidor HTTP, e a gente tem uma API de usuários que é um dos exemplos que vem com ele. Deixa eu parar o serviço. Vamos abrir o Visual Studio Code. Eu tenho uma API, as aplicações em pastas uma ao lado da outra. Aqui eu vou abrir a nossa aplicação primeiro, porque eu quero mostrar onde que nós vamos mudar
a nossa aplicação. Como é uma aplicação MVC e nós temos os nossos serviços, a principal classe que a gente tem que trabalhar aqui, o nosso arquivo, é o de serviços primeiro. Então, a gente vai entrar na app e tem o feed.service.ts, onde nós vamos modificar a nossa URL da API. Então, eu vou querer que a API fique em localhost 2.3.000/API/tweets. Então, a gente vai criar uma API lá no Node.js utilizando o Express. Na verdade, vamos colocar aqui API/feed, que vai só para eu exemplificar melhor. Vamos criar uma nova janela do Visual Studio Code e vamos abrir a pasta da aplicação que nós utilizamos o Express Generator para criar. Aqui a gente vai começar não diretamente com a app.js, mas com as nossas rotas, que normalmente nós vamos criar um arquivo de rotas para cada, digamos assim, nó da API que vamos criar. Por exemplo, se eu tenho uma API de /usuário, se eu tenho uma API de posts, se eu tenho uma API de feed, eu vou criar um arquivo específico para cada uma delas. Eles vão seguir sempre o mesmo padrão, onde a gente inicia o Express, instancia o router e cria nossas rotas. Então, eu vou criar um arquivo de rotas para a gente na pasta de routes, chamado vamos colocar api.js. E aí a gente vai seguir a mesma coisa aqui. Eu ia copiar e colar, mas vamos escrever. Primeiro a gente vai requerer a biblioteca do Express, porque as nossas rotas, esse router, ele está dentro do Express. Então a gente vai utilizar ele para fazer a instância aqui. E vamos criar a nossa primeira rota, né? Vamos só documentar aqui. É sempre legal documentar o código que você está fazendo, tá? Eu não estou seguindo exatamente um padrão de documentação, mas é sempre importante documentar. Então, é a nossa rota para API de feed, vai estar acessível em http://localhost, http://localhost 2.3.000/API/feed. Então, router.get, e a gente vai criar o /feed, porque a nossa raiz vai ser API. Eu poderia ter o /feed em vários outros, como usuários, como posts, etc., contanto que o nó raiz dele seja diferente, que no nosso caso é API. E aqui eu não vou utilizar exatamente do exemplo, eu vou utilizar a notação de arrow function que a gente já vem utilizando, em vez de utilizar function, e vou retornar um objeto JSON. Que vai ser o nosso vetor de tweets. Então, a gente pode entrar aqui e abrir o terminal, né? Vamos novamente inicializar o JSON Server para copiar o nosso vetor, tá? Já podia ter feito isso antes, né? Mas vamos lá, vamos entrar aqui, copiar o nosso vetor. Claro que a gente vai fazer uma pequena modificação nele, que eu vou mostrar para vocês, mas é praticamente esse vetor que nós já temos aqui. Acho que é melhor criar uma variável para a gente guardar isso, para ficar um pouco mais fácil a leitura. Então, vou criar uma variável tweets e vou criar um objeto JSON, e nele nós vamos ter os nossos tweets, que vai ter dentro dessa propriedade tweets o nosso vetor. Essa é a pequena diferença que a gente tem. A gente vai ter um nó chamado tweets. Deixa eu até trocar o nome dessa variável aqui para não ficar confusa.
Mas a ideia é que a gente tenha um objeto JSON e dentro dele nós tenhamos um nó chamado tweets, que poderia ser como posts, que poderia ser como usuários, etc. E aqui eu vou retornar o nosso objeto. E é uma coisa muito importante que a gente tem que fazer esse module.exports e exportar o nosso roteador. Por quê? Porque a gente vai importar essa nossa API dentro da aplicação em Express que a gente tem criada e que está dentro desse app.js ao lado esquerdo. Então, vou parar aqui o servidor, JSON Server, a gente vai abrir o app. Você pode ver que na linha 8 e 9 a gente tem as duas rotas que foram criadas de exemplo quando a gente utilizou o Express Generator. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa para a nossa API. Se você quiser, você pode desativar essas rotas index e user também. Tem várias outras coisas que nós poderíamos desativar aqui, mas não é o importante agora. Vamos requerer isso que está na pasta de rotas /API. Se você quiser mais detalhes sobre todos esses parsers, etc., logger, o que você faz? Vai no vídeo que eu fiz aí só sobre Node.js Express. Então, a gente vai utilizar esse app.use para a nossa API, que a gente criou aqui, abrir o nosso console e vamos inicializar o nosso serviço. Opa, deu um erro aqui. Bom, pessoal, vocês já devem ter visto aqui que não tá batendo. Na verdade, eu tenho que colocar o nome da nossa da variável importada, né, da nossa rota importada, a API ali, para passar aqui a nossa raiz API, que está logo depois da porta 3000/API, vai utilizar as rotas que a gente definiu no arquivo de API. E o que a gente vai utilizar o Postman para ver se está funcionando a nossa API. A gente pode copiar o URL do arquivo API, que a gente colocou na documentação, só para vocês verem aqui, e utilizar ele para fazer uma chamada get nela. Vocês podem ver que os nossos tweets estão retornando. E pode ver que é bem fácil de trabalhar com isso, tá? Aqui a gente não está utilizando exatamente as melhores práticas e tem algumas coisas a mais no Express, na aplicação Express que a gente criou com o gerador, mas não é isso que eu queria mostrar para vocês. O mais importante é que a gente está vendo aqui no nosso serviço de feed, na nossa aplicação Angular, que a gente vai utilizar uma API externa à aplicação para colocar informações dentro da nossa aplicação. Então, olha só, o que eu gostaria de te mostrar para vocês é que a gente vai ter mais uma pequena alteração que é no nosso componente de feed, porque como a gente está retornando um nó a mais, uma propriedade a mais no nosso objeto JSON, aqui a gente está respondendo com o nosso objeto JSON, que dentro desse objeto JSON tem uma propriedade que são os tweets que nós havíamos criado. Então, a gente tem que fazer uma pequena alteração aqui na subscrição de chamar a nossa propriedade do objeto JSON tweets, onde vai retornar o nosso vetor para dentro da nossa variável de tweets que a gente está iterando dentro do nosso HTML aqui. Então é uma modificação pequena, depende da maneira que você arquiteta a sua aplicação, isso fica um pouquinho mais claro, tá? Então nesse caso a gente quer que esse array, que esse vetor vá para a nossa variável de tweets, é o que a gente espera. Então, está dentro do atributo de tweets, a gente vai pôr um objeto JSON.tweets, como a gente já até fez com algumas outras coisas. E a gente pode inicializar a nossa aplicação. Se nós entrarmos agora em localhost 4200,
não está aparecendo os tweets, mas tem um truque, pessoal, que eu ainda não mostrei para vocês, é que como a gente está utilizando uma API, entre aspas, externa, vocês podem ver que a gente tem uma diferença na URL entre a aplicação do Angular. Ambas estão executando na porta, no nosso mesmo domínio, localhost. Entretanto, as portas são diferentes. E por questões de segurança, quem está provendo o serviço necessita dar permissões para quem vai consumir este serviço ou dizer quais são os domínios, as URLs que podem acessar o nosso serviço, a nossa API. Então, quais são os websites, aplicações, de onde vem que podem acessar. Então, o que acontece? Se você entrar na aplicação, no console, você vai ver que você tem um erro, que você não consegue fazer uma chamada. Por quê? Porque a origem da aplicação localhost 4200 não tem acesso à API. E para a gente acertar isso, a gente precisa habilitar o que é chamado de CORS. Então eu vou entrar aqui no website enable-cors.org e aqui você pode dar uma lida, mas se você quiser, você pode clicar em More. Aqui está em inglês na Wikipedia, mas se você baixar um pouco ao lado esquerdo, tem em português e você vai ver o que ele te fala aqui. É uma especificação de tecnologia de navegadores que define meios para um servidor permitir que seus recursos sejam acessados por uma página web de um domínio diferente. E aí a gente tem que incluir essa permissão de acesso na nossa API. E aqui, se a gente voltar um pouquinho no Enable Cors, ele tem aqui na parte de servidores, vários servidores e como a gente faz isso. Nesse caso, a gente precisa buscar o Express.js e aqui tem um exemplo de API. E além disso, tem o que a gente precisa incluir para que a nossa aplicação Angular possa fazer as chamadas no serviço. Então a gente vai entrar no nosso app.js, incluir aqui dizendo que qualquer origem pode fazer chamada aos nossos serviços. Claro que para vocês, se vocês tiverem uma origem distinta, você não vai colocar asterisco. Opa, deu erro aqui porque eu cometi um erro. A gente tem que colocar depois que a gente instancia o nosso app, o nosso Express, que está na linha 20. Então, só voltando, você não vai colocar um asterisco para permitir acesso. Normalmente você vai colocar exatamente os domínios que vão ter acesso à sua API. A gente pode salvar aqui, colocando logo depois da linha 16, onde a gente instanciou o Express. E só documentar, habilitar requisições de um domínio distinto, de domínios distintos. Nesse caso é a porta que faz diferença. E eu vou deixar o link se vocês quiserem baixar isso do GitHub para clonar a aplicação ou simplesmente fazer download. E aí vocês podem ter acesso a todo esse código também. Bom, se eu executar um refresh, você pode ver que o único erro que a gente está tendo aqui é porque nós não temos a imagem desse último tweet DevDeck 101 na nossa pasta de imagens. Então, funcionou legalzinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, para recapitular, a gente criou um arquivo de rotas
colocou para retornar aqui, você poderia fazer uma chamada a um banco de dados, uma API externa ou qualquer tipo de armazenamento e retornar essa informação, tá? Provavelmente eu vou criar um vídeo fazendo isso, seja com Angular ou com React ou alguma outra ferramenta. Então a gente, depois de criar esta rota, a gente tem que adicionar o nosso controle de acesso e adicionar a nossa rota aqui no arquivo da nossa API. Então, se vocês gostaram, pessoal, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seus comentários. E eu já estou preparando alguns outros vídeos, como o que faltou nesse, a parte de formulário, que é uma parte que tem várias funcionalidades, então eu resolvi fazer num vídeo separado, assim como eu fiz um vídeo separado para o Node.js Express, que eu vou deixar o link para vocês aí. Eu vou fazer separadamente porque eu acho que vai ser mais fácil de entender. E se vocês quiserem, baixa essa aplicação no GitHub, modifica ela, pratica um pouco e, mais uma vez, se inscreve no canal, deixa seu like e muito obrigado.